Salve quebrada, e aí, sétimo ano, tudo bem com vocês? Galera, hoje a nossa aula, continuando o que nós vimos na última aula, que nós vimos poríferos, que era um grupo de animais, os primeiros que surgiram muito simples. Esses poríferos deram origem a um novo filo chamado de quinidários, tá bom? E quem que são esses quinidários, pessoal? Esses quinidários, esses animais, são as conhecidas águas-vivas, são os corais. Os corais, por incrível que pareça, são animais, tá, pessoal? Fixos também. Esses aí, eles têm um esqueleto externo de carbonato de cálcio que envolve eles e dá sustentação para eles. Quando eles morrem, o animal entra em decomposição, mas o esqueleto fica. E aí vai surgindo outro quinidário, outro quinidário, outro quinidário, outro coral, outro coral, outro coral. E aí essa quantidade de esqueletos de carbonato de cálcio que vão se acumulando formam os recifes de corais, que é um tipo de substrato onde outros muitos animais conseguem viver, tá bom? Nós temos, pessoal, tá vendo a anêmona do mar aqui, ó, onde o Nemo mora? A anêmona é um animal, tá bom? Na mesma pegada dos animais simples que nós estávamos comentando, né? Um animal que é fixo, que não se movimenta, mas é um animal, a gente vai ver isso hoje. Né? Os corais aqui, que bonito, ok? Existem muitas espécies de corais de quinidários, tá, pessoal? Aqui nós temos a caravela portuguesa, que é um animal colonial, né? Eles são muito parecidos com a água-viva, para variar um pouco um mosquito. Viver num país tropical não é fácil, né, pessoal? Olha só, a, a caravela portuguesa ela é composta de um indivíduo que fica flutuando, tá bom, pessoal? Que serve para flutuar, para esse animal ficar flutuando, se locomovendo aí. Eu tenho um indivíduo que serve para proteção desse conjunto que tem tentáculos urticantes, a gente vai falar sobre isso. Tem um indivíduo que é responsável pela reprodução, um indivíduo que é responsável pela digestão e por aí vai, tá bom? Formando a caravela portuguesa, que fica flutuando para fora da água, cheio de ar aqui, e ela consegue ficar se locomovendo aí buscando o alimento dela. Aqui tem mais águas vivas, né? E aqui mais anêmonas. Olha o Nemozinho aqui. O Nemo já é um peixe, tá, pessoal? A gente vai falar com eles bem mais pra frente. Então vamos para as características dos quinidários. Tem a hidra também. Ela é de água doce, é um animal semifixo. Ok? Ele parece a anêmona. Ele fica fixo lá. Opa! Ele fica fixo lá. E pegando os nutrientes e tal, tudo mais, mas ele dá conta de se locomover um pouquinho, né? Ele pega os tentáculos dele e encosta no solo e o pé levanta. Aí o pé no solo, o tentáculo levanta, fica dando estrelinhas para se locomover. A gente fala que é semi-móvel. Vamos para as características dos quinidários. Vivem em ambientes aquáticos, na maioria dos ambientes marinhos, tem pouquíssimas espécies de água doce, só as hidras. Presença de cavidade digestória, opa, esse cara agora tem sistema digestório. Ok? Ele tem uma cavidade digestória muito semelhante a um estômago. E ali ele solta enzimas para poder digerir o alimento. Ó, já é um pouco mais complexo do que a esponja, que nem isso tinha, né? Mas ele tem uma digestão, a gente fala que é digestão incompleta, porque ele come o alimento, faz a digestão do alimento, e o alimento é parcialmente digerido. Tá, pessoal? E aí a célula termina a digestão desse alimento, né? Então tem uma digestão extracelular e uma digestão intracelular. Por exemplo, nós seres humanos, a nossa digestão, ela é extracelular ou intracelular? Pensa comigo. Pessoal, ela é extracelular, porque a nossa digestão, ela ocorre dentro do tubo digestório. O alimento já é todo quebradinho para quando chegar na célula pela corrente sanguínea, a gente já conseguir absorver esse nutriente, tá bom, pessoal? Agora os quinidários ele tem uma digestão extracelular e intracelular. Parte da digestão é feita na cavidade estomacal, cavidade gástrica, e depois ela termina na célula. Então a célula faz um pouco da digestão. Digestão intra e extracelular, tá bom? E é um sistema digestório incompleto, porque esse cara tem boca, ele come o alimento, esse alimento é digerido. O que ele não consegue digerir, que são as fezes, ele não tem ânus, esse animal. Então ele defeca pela boca, o alimento, as fezes saem pela boca. Professor, que nojo! Calma que vocês vão ver como é que funciona isso aí, é bem interessante, tá bom? Eles têm simetria radial. Ô, professor, o que é isso aí, simetria radial? Pensa comigo, nós seres humanos, nós mamíferos, nossos vertebrados, nós temos simetria bilateral. Temos dois olhos, duas orelhas, dois braços. Ah, professor, mas se você dobrar uma foto sua não é igual. Tá, pessoal, mas nós somos divididos ao meio dessa forma aqui. Esses animais não, esses animais são feitos são divididos radialmente. Se eu pegar uma água e virar para vocês, né, eu divido ela em raios, tá bom, galera?
Então vamos ver, vamos para características desses animais aí. Não tá querendo colaborar comigo, agora colaborou. Para onde eu posso jogar minha carinha aqui? Tá, pessoal, né? Quinidários é o título do slide, vocês sabem. Pessoal, tem dois tipos morfológicos de quinidários. Eu tenho o tipo pólipo, que é fixo ou semifixo, e o tipo medusa. A medusa é a caravela portuguesa que se movimenta e a água-viva, né, pessoal? Que ela nada. É um animal natante. Já o pólipo é fixo, como coral, como anêmona, tá? Vamos para as características dos pólipos, tá? Pessoal, aqui em cima tem os tentáculos. Os tentáculos dos quinidários têm uma célula chamada quinidoblasto, que dá nome a eles, né? Por isso que é quinidários. É uma célula urticante, produz um líquido urticante. Esse quinidoblasto, ele tem um ferrãozinho nessa célula, tudo isso microscópico, tá, pessoal? Chamado nematocisto. O nematocisto entra dentro do corpo que ele vai tá atacando, aí, por exemplo, quando a água-viva ataca um ser humano, né? Colocando esse líquido que queima lá dentro do ser humano. E aí aquilo queima tudo. Isso machuca a gente. Então, é uma forma de defesa dos quinidários, né? Se eu ver uma anêmona, eu não vou me alimentar dela porque eu sei que ela tem isso aí. E vai me machucar. Qualquer animal vai pensar isso. Ela tá fixa, ela não consegue sair correndo do predador, mas tem alguns animais que conseguem se alimentar dela, tá bom? É raro, mas tem. A água-viva é a mesma coisa. Ela vê o ser humano, acha que é uma ameaça e ela pega com seus tentáculos ali naquele local, aplica esse líquido, isso queima, tá bom, pessoal? Não dá choque, queima, ok? Ai, professor, mata o ser humano? São pouquíssimas espécies que matam seres humanos, tá, pessoal? Que matam um animal do tamanho do ser humano. Vou voltar no primeiro slide lá, só pra vocês... Opa! Vocês verem aqui, olha o tamanho dessa água-viva, tá vendo? O tamanho de um ser humano. É raro, tá? Ter uma água-viva desse tamanho. Geralmente elas são pequenininhas. Mas essas grandonas, nem essas grandonas conseguem matar um ser humano, tá bom, pessoal? Existem algumas espécies só da família da Cubozoa ou Vespa do mar que são pequenas, mas, meu, se pegar ser humano, a chance de morte é grande. Mas só tem lá na Austrália, então podem ficar tranquilos, a não ser que você, né, milionário aí, vá até a Austrália, visitar a Austrália, no Recife de Corais, lá fazer aquele mergulho igual do Animal Planet, e você vai me cortar. Então, se você me cortar disso, você vai ser picado por uma vespa do mar e você vai conhecer o Criador antes da hora, porque você não me chamou para mergulhar com você. Eu, humilde professor, que te ensino, mas sou pobre, né? Então vamos lá. O slide hoje não está colaborando com a minha pessoa. Voltando para cá. Então, por isso que servem os tentáculos desses animais, tá, pessoal? Por defesa, mas também para eles se alimentarem. Pensa vocês, a água-viva, quando ela vê um peixe, ela pega com seus tentáculos e gruda no peixe e solta esse líquido urticante. Mas para o peixe, que é um animal pequeno, esse líquido é muito tóxico. Causa um choque anafilático nesse animal e ele morre. E aí ele fica fácil, a água-viva com sua boca engloba esse animal. E aí no cavidade digestiva vai digerir esse animal parcialmente, falei para vocês. Parte desse alimento vai para as células, não tem sistema circulatório esse animal, não tem coração, não tem vaso sanguíneo, os nutrientes, todo o transporte feito de célula a célula. E aí ele pega e termina a digestão lá na célula, tá bom? O que ele não consegue utilizar, que são as fezes, ele defeca pela boca mesmo, porque ele não tem ânus, entendeu? A mesma coisa os animais fixos, a anêmona do mar, por exemplo, não, peixe passa aqui, qualquer animal passa aqui, bicho, vai matar esse animal com os tentáculos dela, esse animal vai morrer, e ela vai digerir com a boca, tá vendo aqui, ó? A cavidade digestória dela vai digerir parcialmente, mesmo esqueminha, igual ao da água-viva. Pessoal, nós temos a mesogleia nesse animal, que é um tecido intermediário desse animal, geralmente composto bastante de água, por isso que a água-viva é chamada de água-viva. 98% desse animal é composto de água. Nossa, tá vendo? É muita água, por isso que é esse nome, legal? Enfim, tá aí esse animalzinho aí pra vocês perceberem, né? Aqui tá mostrando o quinidoblasto, tá? Aquela célula urticante que eu falei pra vocês. O líquido urticante tá aqui dentro. E essa negocinho preto aqui, parecendo um espiral, né? É o nematocisto que entra dentro do indivíduo para aplicar esse líquido aí. Beleza, pessoal? Acho que é isso. Vamos para o próximo item. Né? Não tem muito segredo aqui. Agora esse é legal. Ele tem um sistema nervoso dos quinidários, um sistema nervoso difuso. Como assim sistema nervoso, pessoal? Já começa a ter um sistema nervoso nos animais. Ele já começa a ter células chamadas de neurônios que conseguem perceber o ambiente. Por exemplo, nós seres humanos, qual que é a central de comando do nosso sistema nervoso? O nosso cérebro. Aqui é processado todas as informações que vêm do ambiente. Frio, imagem, olfato, tato,
Tudo isso a gente percebe no ambiente, a gente reage a ele. Mas todas as informações chegam no cérebro, a gente processa essa informação e manda, faz a informação sair pelo corpo, para a gente reagir a ele. Esses animais, eles não têm ainda um central de comando. Tá vendo? Os nervos desses caras são todos espalhados pelo corpo dele. Ele até reage ao ambiente, ele consegue ter uma sensibilidade do ambiente. Ele tem alguns locais onde tem um acúmulo de células nervosas, de neurônios, que são esses nozinhos aqui. Mas é só isso, ele não tem uma central de comando, então o sistema nervoso, esses caras conseguem perceber o ambiente. Olha lá, primeiro, esse aqui é o embrião do sistema nervoso, pessoal, que fez nós animais e nós seres humanos, principalmente, dominar todas as outras espécies, né? É bem primitivo ainda, né? Esse cara tem um sistema nervoso bem primitivo, mas é o começo do sistema nervoso. Um dia se transformou nesse sistema nervoso tão complexo que nós mamíferos e nós aves não, né? As aves e os mamíferos possuem, tá? Vários animais possuem sistema nervoso, né? Mas os mamíferos, principalmente, e as aves, mais ou menos, têm os sistemas nervosos mais complexos, tá bom? Nós vertebrados. Show de bola? Então vamos para o próximo slide aí. Tá, agora vamos para a reprodução desses caras, beleza? Tem reprodução assexuada, né? Por brotamento. Eu tenho um indivíduo lá, isso ocorre mais nos fixos e semifixos, tá? Água-viva, a medusa, quando ela estava nadando, ela não faz brotamento. Vou explicar para vocês a parte assexuada das águas-vivas. E aí tá o indivíduo lá de boa, aí começa a nascer um brotinho aqui. Esse brotinho se desenvolve, ele se desprende da mamãe, cai no substrato, tem condições de se desenvolver, vira um novo indivíduo. Tá bom, galera? Reprodução assexuada. O indivíduo filho é geneticamente idêntico ao indivíduo mãe. Tá bom? Isso não é interessante, já conversamos sobre isso, mas produz bastante indivíduos. Ocorre também. Por regeneração também, tá? Se uma hidra, por exemplo, for predada por algum animal e for despedaçado, aquele pedacinho que sobrar, se cair no substrato, tiver condições de se desenvolver, vai dar origem a um novo indivíduo. Beleza? Mas agora vamos tornar isso aqui um pouco mais complexo. Galera, vamos para a reprodução sexuada dos pólipos, tá? Que são fixos. A maioria dessas espécies, elas são dioicas, ou seja, eu tenho macho e fêmea. Mas tem algumas espécies que são monoicas, tá bom? Que mesmo indivíduos, existem indivíduos hermafroditas, são macho e fêmea, mas eles fazem fecundação cruzada, não fazem a autofecundação, tá? Esse indivíduo pode ser hermafrodita, pode ter gameta masculino e gameta feminino, mas a parte feminina dele recebe o espermatozoide externo e a parte masculina vai fecundar outro indivíduo. Mas vamos para o mais comum, né? Dos pólipos aqui. Pessoal, eles têm fecundação externa e desenvolvimento direto, tá? Não tem larva. O macho produz um espermatozoide, o espermatozoide fica lá na água. Se esse espermatozoide encostar no óvulo que fica externo numa fêmea da mesma espécie, ocorre a fecundação, formando um embrião. Esse embrião se desprende, começa a se desenvolver grudado na mamãe aqui, até que ele se desprende, vira uma larva, cai no substrato, tem condição de se desenvolver, vai formar um novo indivíduo adulto. Legal, né? Agora, galera, a gente vai falar sobre a reprodução sexuada das medusas, das águas-vivas, principalmente. É um bagulho muito legal, tá? Eu tenho um indivíduo macho e um indivíduo fêmea. O macho, ele solta o espermatozoide dele é produzido dentro da cavidade gastrovascular dele. Esse espermatozoide sai pela boca desse indivíduo. Esse espermatozoide fica lá nadando na água. Se esse espermatozoide for engolido por um indivíduo da mesma espécie, só que fêmea, o óvulo dessa fêmea está dentro da cavidade gastrovascular desse animal. E aí, se o espermatozoide chegar no óvulo, vai fecundar, formar um embrião. Esse embrião vai ser expelido pela boca da fêmea. Esse embrião vai se desenvolvendo, vai ter multiplicação celular, virando 1, 2, 4 células, vai virando 30 células, enfim, forma uma larva chamada plânula, que é ciliada. Ela tem cíliozinhos que faz ela se locomover. Ela vai nadando, nadando, ela cai no substrato. Tem condições para desenvolver? Ela vai formar um indivíduo pluricelular. Tem jeito, 3 horas pra gravar. Bom, esse indivíduo
pluricelular, ele começa a crescer, né? E forma um pólipozinho, tá vendo esse pólipo? Que fica lá fixo no fundo do mar. Aí então a parte desse pólipo, pessoal, ele começa a formar, nessa imagem não dá pra perceber muito bem, ela começa a sofrer secções, assim, ela vai se dividindo. Cada secçãozinha dessa se desprende e dá origem a uma nova medusinha. Essa medusa cresce e por aí vai. Olha que loucura, pessoal. Eu tenho um indivíduo macho e uma fêmea. Ele se autofecunda, dá origem a um indivíduo só. Esse indivíduo cai no substrato e vira pluricelular. E esse indivíduo só dá origem a vários indivíduos sozinhos. Olha que loucura, né, pessoal? Tem uma fase que é uma reprodução sexuada e tem uma fase que é uma reprodução assexuada. Professor, não faz sentido pra mim. Ele é um animal, depois ele dá origem a vários animais. Que coisa maluca. Pessoal, a vida é diferente do que você acha, porque a vida é interação com o ambiente. Não, pessoal. Tem várias formas de vida, principalmente e também, inclusive, no reino animal. E esse animal é muito simples, pessoal. Por isso tem essa reprodução tão louca que não é comum pra gente. Tá bom? Interessante, né? Pessoal, é só isso então. É uma aula bem interessante, falamos sobre água viva, falamos sobre os quinidários, como é que os animais vivem, como é que eles interagem com o ambiente, como é que eles se alimentam, animal super diferente, várias espécies. Espero que vocês tenham gostado de ter aprendido sobre esse tipo de animal. E para vocês poderem estudar esse assunto, além da aula, além dos slides que eu estou mandando para vocês, se vocês quiserem estudar no livro também, é da 213 a 215, tá bom, pessoal? Esse assunto. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender sobre esses animais aí, super interessantes. Agora, esse bimestre é legal, pessoal. Nesse bimestre a gente vai estar aprendendo sobre animais, é um assunto super legal, super interessante. A gente vai se divertir bastante. Tá bom, pessoal? Então, beijão pra vocês e até a próxima aula.